bom. Cadê? Pega o celular dele pra ver se tá ok. Já tá? Já tá, Isaac? Já Já. tá. Já. Olha lá. Consegue ler as mensagens? Eu não consigo. Consigo. Foi. Certinho. Olhando aí já. Pronto, amor. Já entraram aí. Isso aí. Sim, você consegue conferir alguma coisa ali pra mim O que você quer? formar? Eu não... Já entraram, o pessoal tá entrando já. 5 pessoas já. Que horas? 19 e 1. 19 e 1. Período aí de organização. 19 horas aqui no meu. Olha lá no notebook 19. Enfim, isso aí. Áudio bom. Voz tudo show. Estão ouvindo? Tá tudo... Tá legal? A luz, o áudio? Alguém pode dar um sinalzinho aí? Dá pra ler lá, né, mãe? Dá. Beleza. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, graça e paz. Espero que esteja tudo bem com os irmãos. Hoje eu tenho a responsabilidade de trazer uma reflexão do Senhor para o seu coração. Me deram a responsabilidade, me deram a missão de fazer essa reflexão hoje para os irmãos, para a nossa igreja. E principalmente nesses dias que nós estamos enfrentando algumas dificuldades, estamos passando por uma transição, momentos de dúvidas, momentos de incerteza e momentos até mesmo de medo. E pensando nisso, eu quero trazer hoje para os irmãos um pouco da palavra de Deus para vocês. Quero trazer uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, uma palavra de esperança. Uma palavra de esperança de que dias melhores virão sobre as nossas vidas. Uma palavra de esperança de que dias melhores virão sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias e sobre a nossa nação. Deus tem nos abençoado, meus irmãos. Deus tem derramado as suas ricas bênçãos sobre as nossas vidas. Deus tem derramado as suas revelações sobre cada um de nós. E nós todos sabemos que Jesus está à porta. Nós sabemos que Ele em breve virá buscar um povo. E nós sabemos que Ele em breve virá para concretizar este ato. E enquanto Ele não vem, nós estamos aqui, temos que encarar as nossas dificuldades, as nossas lutas diárias. O tema que propuseram para essa reflexão é: nem a quarentena irá nos separar. Essa quarentena que veio para mudar a nossa realidade, veio para mudar a nossa rotina, trouxe um monte de situações novas, às quais nós temos que nos adaptar, às quais nós temos que nos reeducar, várias questões que nós temos que reaprender para que nós possamos continuar nessa trajetória conforme Deus tem proposto para cada um de nós. Eu quero propor para os irmãos hoje uma reflexão no livro de Miqueias. Quem puder abrir a sua Bíblia aí ou acessar através dos seus aplicativos. É Miqueias capítulo 7, vamos ler o versículo 7 e 8. Miqueias capítulo 7, versículos 7 e 8.
você em algum momento já passou na sua trajetória por uma experiência de muita confusão, desordem, você foram vários problemas que surgiram, problemas de várias ordens, problemas entre os amigos, familiar, problemas financeiros. Essa foi uma situação a qual nós temos visto se apresentando a nós nesses dias. Infelizmente, a nossa sociedade ela tem se transformado, ela tem mudado a rotina que nós vimos diariamente. Infelizmente, esta pandemia ela veio e mudou toda a nossa realidade, toda a nossa rotina. E infelizmente nós temos alguns dados, se não me engano foi a Suzana que falou, eu também andei conferindo, na China vários casais já estão se separando devido a essa realidade que foi transformada, essa realidade que mudou. Aqui no Brasil temos tido vários casos de agressão doméstica. É evidente que na nossa igreja não há nenhum caso nesse aspecto, a não ser do Jonathan, que de vez em quando quer treinar Muay Thai com a Sara, mas ela mesmo assim supera ele e acaba colocando ele no lugar dele. Embora a gente queira brincar, meus irmãos, infelizmente essa é uma triste realidade que tem assolado a nossa sociedade. Infelizmente são várias questões que têm mudado na nossa rotina, na nossa realidade, a qual nós temos que nos readaptar e a qual nós temos que estar aprendendo como nos comportar diante dessa nova realidade. O contexto de Miqueias ele é bem parecido com o que nós estamos vivendo agora. Miqueias, quando nós lemos ali principalmente o capítulo 6 e 7, nós vemos que a sociedade estava em uma convulsão social, crise política, crise evangélica, crise social dos mais diversos âmbitos e os mais diversos parâmetros. E Miqueias, diante daquela situação, ele toma uma atitude de se posicionar diante do Senhor. Ele tem ali alguns princípios que ele adota e que eu quero compartilhar com os irmãos hoje para nós estarmos pensando um pouco a respeito disso. Miqueias, capítulo 7, versículo 7 e 8. Quer ler? Uhum. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. O Senhor será a minha luz. Miqueias começa dizendo o versículo: eu, porém, olharei para o Senhor. Olhar para o Senhor nesses dias de adversidade, nesses dias de confusão, nesses dias dessas problemáticas, nós estarmos focando no que realmente é essencial. E quando nós olhamos para a Bíblia, Deus, do início ao final da Bíblia, ele fala sobre a pessoa de Cristo e ele quer que nós estejamos desenvolvendo um relacionamento com a pessoa de Cristo. E nós entendemos que para Deus o que é importante, o que é relevante são os relacionamentos. Principalmente nosso relacionamento com Deus e, em segundo lugar, com o nosso próximo. E quem é o nosso próximo mais próximo? Normalmente, nosso cônjuge. Nós temos que depender totalmente do Senhor. A palavra diz: eu olharei para o Senhor. Quando Miqueias diz isso, ele está dizendo que todo o seu foco, toda a sua atenção está voltada para o Senhor. Salmos capítulo 91, 23 vai dizer algo parecido. Salmos 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A palavra diz: aquele que habita.
Eu tenho que ter a iniciativa, eu tenho que ter essa atitude de habitar no esconderijo do Altíssimo. Algo que depende de mim, não depende de Deus. O Salmo 23 nos dá uma ideia também. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O salmista começa afirmando que o Senhor é o meu pastor. E quando ele diz isso, ele está afirmando que ele se submete ao pastoreio de Cristo. Eu me submeto à liderança de Deus. E Miqueias escolheu olhar para Deus. Essa tem que ser um princípio adotado por mim e por você, meu irmão. Nesses momentos, nesses dias de crise, nós temos que olhar para Deus. Nós temos que nos render aos pés de Deus. Nós temos nesses dias, nós temos visto algumas situações e quando nós voltamos para a Bíblia, nós vemos alguns exemplos de quarentena. Cristo teve ali a sua quarentena, um período que ele separou, um momento específico de jejum. E no decorrer, no final da sua quarentena, ele conclui ela e dá início ao seu ministério. Ali ele vai implantar o seu ministério. Elias, ele teve uma quarentena e temos uma lição que Elias deixa para nós, que enquanto ele esteve ali nesse período de quarentena, de reclusão, o Espírito Santo falou a ele através de uma brisa suave. Aqui fica um ensinamento interessante para nós. Nesses dias nós temos ouvido tantas vozes, são tantas vozes, tantas pessoas, tantos especialistas, tantas pessoas querendo opinar, querendo tecer as suas opiniões, seus pontos de vistas. E nesse momento, meus queridos, meus irmãos, é vital que nós acalmemos nossos corações, acalmemos a nossa alma, silenciemos todas as vozes que estão na nossa mente. Às vezes nosso pensamento é acelerado e a palavra de Deus diz que Elias foi ministrado através de uma brisa, um momento suave, de tranquilidade. Nós temos que buscar essa tranquilidade, essa serenidade para que nós possamos ouvir realmente a voz de Deus. Não essas muitas vozes que estão circulando por aí. E quando ele terminou seu período de quarentena, ele tinha ciência, sabia quem seriam os próximos 2 reis que ele teria que ungir, o rei de Israel e o rei de Judá, e o próximo sacerdote que iria sucedê-lo, Eliseu. Nós temos exemplos de Moisés, que fez a quarentena. No final da sua quarentena, ele escreveu os 10 mandamentos. Quando ele desceu do monte, a sua face reluzia, a sua face brilhava. Temos também outro exemplo de quarentena de Daniel, embora não foi 40 dias, foi 21 dias de jejum. E quando o anjo vem ao encontro de Daniel para trazer a resposta ao clamor de Daniel, e ele assim o faz, ele afirma que Daniel era um homem muito amado do Senhor. Então, quando nós olhamos para esses muitos exemplos de quarentena, nós percebemos que são momentos de busca intensa e intimidade com Deus. É o momento que nós temos que separar para estar somente eu e Deus. É um momento pessoal. Nossos dias são tão acelerados, são tantas atividades, são tantos prazos para nós cumprirmos, trabalho, escola, enfim, tantas atividades, e acredito que em alguns momentos, em algumas vezes, nós acabamos negligenciando este momento de quietude, esse momento de estarmos na presença de Deus, esse momento de nós estarmos tecendo esta comunhão, essa intimidade com Deus. E, meus irmãos, quando a gente pensa em quarentena, nós fomos colocados em uma quarentena compulsória. Por que nós não aproveitarmos esse momento para nós desenvolvermos esta intimidade,
este momento de quietude com Deus, na presença de Deus. Há uma oportunidade que nós temos. Nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. A história da humanidade está sendo escrita agora, nesse exato momento, pelas mãos de Deus. E veja só, várias vidas, infelizmente, estão sendo ceifadas. É um momento de muita seriedade, um momento muito importante. E acredito que Deus, o próprio Deus, está pisando no freio da humanidade e nos dando a chance para que nós possamos parar tudo e estar refletindo no que realmente é importante, no que realmente é relevante para as nossas vidas. Quando eu penso em quarentena, em jejum, não vejo outra palavra, não tem outra palavra que não me venha à mente que não seja humilhação. É um momento, como eu já disse, um momento pessoal, particular, seu, um momento particular meu e Deus. Nem o meu cônjuge faz parte deste momento, dessa relação. É evidente que desta relação vai depender o meu relacionamento com a minha esposa, com meus familiares, com todas as outras pessoas. E quando nós olhamos para a questão do jejum, é um momento de humilhação, é um momento que a criatura se coloca diante do Criador. Quando eu me coloco diante de Deus. E diante de Deus não há outra atitude que não seja uma atitude de quebrantamento e uma atitude de pedir perdão e misericórdia. Acredito que essa tem que ser nosso comportamento, a nossa atitude nesses dias. Algo pessoal. Você e Deus. Nós temos tantas atividades na igreja, no trabalho, nas redes sociais, tantas atividades, e muitas vezes nós não separamos um tempo ali de estarmos com o coração calmo, com o coração tranquilo, sereno, diante de Deus, ouvindo o que Deus quer falar aos nossos corações. E o momento de jejum, o momento de quebrantamento, é o momento ao qual eu me coloco diante de Deus e eu faço um exercício de me olhar para mim como uma terceira pessoa e me medir com uma régua que é a palavra de Deus. Essa é uma tarefa muito difícil e nós, na maioria das vezes, não queremos fazer isso, porque ao fazermos isso, nós sabemos que nós vamos ter que abrir mão de um monte de coisas. Mas diante da situação a qual nós temos vivido, meus irmãos, é vital que nós estejamos fazendo isso, para que nós possamos assim crescer, para que nós possamos assim amadurecer. Deus está escrevendo a história nesses dias. Nenhum de nós seremos iguais depois desses dias, depois desta crise que estamos vivendo. E de que maneira nós vamos sair desta crise? Nós vamos sair pessoas melhores ou vamos sair pessoas da mesma maneira como nós entramos? Nós vamos sair dessa situação parecendo um pouco mais com Cristo, expressando o amor de Cristo. Deus tem um projeto para cada um de nós. Como é que esse ano o pastor propôs na igreja estar falando sobre a sua vocação? Como que você está com relação ao seu ministério? Nesses dias Deus já tem falado muito ao meu coração e eu já tenho revisto várias atitudes minhas. Eu já compartilhei no grupo da família que eu tenho pedido perdão a Deus por entender que estava indo na contramão daquilo que Deus tinha para mim. Deus tem ministrado, Deus tem falado ao meu coração, porque eu tenho proposto a silenciar, a estar na presença dEle. E eu quero compartilhar isso com os irmãos, porque eu entendo que este momento ele é muito importante para nós como igreja, e Deus quer falar aos nossos corações. Deus já tem falado através da nossa liderança, do nosso pastor, dos nossos líderes, mas Ele quer continuar falando aos nossos corações, que nós possamos acalmar, que nós possamos nos silenciar
estar entendendo o que realmente é relevante para Deus e nas nossas vidas. Lucas capítulo 10, versículo 27 diz: E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo mais próximo de você? Naturalmente que é o seu cônjuge. Então nesses dias nesses dias de quietude, nós temos que desenvolver a temperança, o equilíbrio, temos que desenvolver a paciência, temos que desenvolver Semana passada a Suzana esteve falando a respeito de nós olhar mais o lado da outra pessoa, sermos mais pacientes. Isso é vital para que nós estejamos desenvolvendo, meus queridos. Isso é muito importante. Os relacionamentos nesses dias as rotinas se transformaram, as rotinas estão totalmente diferentes. Eu aqui em casa mesmo, até 15 dias atrás eu tinha um computador, mas de repente eu me vi tendo que compartilhar esse computador com mais 2 pessoas e tendo que administrar uma situação simples, mas que tem tudo para gerar uma contenda. E esse é um pequeno exemplo, são várias questões, são várias situações. Nós temos um casal de sobrinho que tem 2 filhos juniores que moram no apartamento e estão na quarentena. É muito difícil, é complicadíssimo você estar ali naquele local enclausurado com 2 crianças. E cada casa, não tenho dúvida de que está enfrentando o seu desafio, a sua dificuldade. Os problemas são os mais diversos, são os mais... a gente não consegue nem... Cada casa tem as suas particularidades, suas peculiaridades e, naturalmente, as suas questões que podem vir gerar conflitos. E nós temos que, com esse sentimento de estarmos nos colocando diante de Deus, de estarmos desenvolvendo a empatia pelo nosso próximo, pelo nosso cônjuge, pelo nosso filho, pela nossa filha e também pela nossa família da igreja. Nós temos que estar clamando não só pela nossa família, mas pela nossa família Palavra Viva. Nós temos que estar diariamente clamando pela nossa nação. Nós temos que estar colocando diante de Deus. Nós temos que aproveitar esses dias, meus irmãos. Eu acredito que Deus está nos dando essa oportunidade para que nós possamos acalmar, silenciar a nossa alma, o nosso coração e olhar e nos voltarmos para o que realmente é importante, para o que realmente é relevante. Em primeiro lugar, o nosso relacionamento com Deus, desenvolver um relacionamento mais íntimo, uma proximidade maior com Deus. Naturalmente, quando nós fazemos isso, a nossa intimidade com o cônjuge, ela se desenvolve de uma maneira mais natural e mais serena e mais tranquila. Eu começo a ver o meu próximo com outros olhos, com os olhos de Cristo. E nós temos que buscar, nós temos que desenvolver esta disciplina espiritual. Desenvolver e buscar a empatia. A Luciana está dizendo que lá tem gente saindo pelas janelas. Citei o exemplo de um sobrinho. Nós temos a nossa irmã, a Luciana, são 5, 6 com um neto, né? 8, né? Deus tem que ter graça. A Luciana é uma guerreira, nós já destacamos a nossa admiração pela Luciana. Que Deus continue fortalecendo nesses dias, é um grande desafio. Está revezando, fazendo rodízio no sofá. Tem que fazer distribuir senha, né? É isso aí. Ainda bem que temos o Júlio aí que tem
que traz essa atividade física para dar pra trazer um relaxamento, né? Para desenvolver uma atividade física enfim, para dar um alívio a essa rotina, às vezes sem muita coisa para se fazer, né? Que Deus continue abençoando a nossa irmã Luciana e, sem dúvida, outras famílias, outras casas também que têm suas peculiaridades. Miqueias diz: esperarei no Deus da minha salvação. Esperarei no Deus da minha salvação. Esperar é crer que Deus virá em nosso auxílio. Nós temos que ter essa atitude de fé, entender que Deus está no controle de todas as coisas. Por mais que a situação seja adversa, seja difícil, seja delicada, nós temos que crer que Deus está no controle de todas as coisas. Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Meus irmãos, e por fim, Deus ainda diz: eu sei que Deus me ouvirá. Miqueias diz: eu sei que Deus me ouvirá. Miqueias tem a convicção, ele se propõe a esperar, primeiramente a olhar, a focar em Deus, a colocar a sua vida, a se render, a estar totalmente na dependência de Deus. Ele crê que Deus o ouvirá e, por último, ele tem a convicção que Deus o ouvirá. Deus nos dá a certeza de que Deus nos atenderá. Deus está no controle de todas as coisas. Absolutamente nada sai do controle de Deus. Ele está assentado num alto e sublime trono. Nada, absolutamente nada, foge ao controle de Deus. Essa era o sentimento, a realidade de Miqueias. Que essa seja também a nossa realidade. Que nós estejamos crendo que Deus está no controle. Este momento é duro, esse momento é difícil, mas nós cremos que esta fase ela vai passar. Ela tem uma data para terminar. E a nossa oração é que Deus esteja fortalecendo os irmãos, esteja fortalecendo as famílias, esteja fortalecendo a nossa igreja, esteja fortalecendo nosso pastor com a sua família, esteja fortalecendo a nossa cidade, tenha misericórdia da nossa cidade, do nosso estado e da nossa nação. Que esses dias Deus traga um avivamento nas nossas vidas, nas nossas igrejas, e que nós nos levantemos com uma voz profética, uma voz que traz a graça e a misericórdia de Deus a todas as pessoas que ainda não conhecem. Nesse momento, a Aldete vai... Ontem nós estávamos vendo o período de louvor e ela se inspirou e hoje ela vai participar aqui com cântico. Está aqui providenciando aqui o equipamento. Graça e paz, igreja. Nós temos uma arma, né? Nós temos uma arma poderosa. Nós temos a palavra de Deus, que é escudo para as nossas vidas. E essa canção, ela fala disso, desse escudo. Que não há dores, não há doenças, não há culpa que o Senhor não nos faça vencedor. Então, medite nessa música, na letra dessa canção, que é o que nós estamos vivendo nesse momento. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada família, a cada casal, que estejamos aos pés do Senhor, né, pedindo direcionamento, né, e que Ele nos conduza a cada dia. Cante comigo na sua casa, não sei quantos conhecem. Tá dando para ouvir? Tá baixinho, tá? Pode aumentar um pouco. Eu não sei onde é que é. Deixa.
por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Tu dá ordens às estrelas, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e aos mares os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Toda a palavra de Deus, ela é pura. Escudo é para os que confiam nele. Isso nos garante lá em Provérbios 35. Usemos esse escudo. Nós temos a ferramenta. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Glória a Deus. Amém. Que nós estejamos a cada dia usando esse escudo a nosso favor, porque o Senhor está conosco. Glória a Deus. Amém. Amém. Uma questão que nós temos que observar também nesses dias que tem assolado as nossas famílias, essa mudança de rotina. Algumas pessoas têm enfrentado algumas dificuldades no aspecto financeiro. E quando nós pensamos nesse aspecto financeiro, eu não tenho outra passagem que não me venha à mente que não seja a da viúva pobre, que chamou a atenção de Cristo. Ela entregou ali no altar de Deus tudo que ela tinha. Eu acho que é importante, meus irmãos, nesses dias nós temos este mesmo sentimento, temos essa mesma atitude. Sabemos que não é fácil, sabemos que é muito difícil quando o tema é finanças,
mas eu quero convidar os irmãos, convidar os amigos a estarem fazendo como esta viúva fez, dando algo expressivo, dando algo que vai fazer a diferença na nossa sociedade. É evidente que você está administrando as suas finanças, sabe como está passando, mas nesses dias também nós temos na nossa igreja várias responsabilidades que nós temos a honrar. Então quero convocar a cada membro da nossa igreja a estar enviando o seu dízimo ali. Ontem o pastor já esteve falando algo a respeito. O pastor está, se não me engano, todas as tardes na igreja atendendo. A irmã Marli, semana passada, já colocou no grupo da igreja ali o número da conta. Se você não puder ir na igreja, você tem essa opção. Então, meu querido, honre este compromisso, que Deus vai estar honrando a sua vida, a sua família, Deus vai estar te abençoando. Tem um grupo que está montado aí, que está recolhendo donativos. Separe algo, pense em algo com carinho aí, faça contato com essas pessoas. Temos muitas pessoas carentes, acreditamos que também na nossa igreja temos pessoas que estão precisando. Então, se Deus te deu uma situação um pouco mais confortável, uma situação mais tranquila, este é o momento de você ser solidário, este é o momento de você estar contribuindo de uma maneira mais eficiente, mais efetiva na nossa igreja. E que Deus continue abençoando os nossos irmãos. Que Deus continue abençoando os nossos irmãos, continue transmitindo graça, vida a cada um dos irmãos. Quero convidar os irmãos agora a nós fazermos uma oração para que Deus continue cuidando das nossas vidas, cuidando das nossas famílias, cuidando da nossa igreja, cuidando da nossa cidade, da nossa nação. A palavra de Deus diz: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. O Senhor será a minha luz. O Senhor será a sua luz. Se você não entende alguma questão neste momento, a palavra de Deus te afirma que o Senhor é a sua luz. O Senhor é a tua segurança. Amém? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque nós podemos descansar em Ti, Pai. Nós te agradecemos porque nós temos a certeza, temos a convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E, Pai amado, neste momento nós queremos colocar, Senhor Deus, a vida de cada irmão da nossa igreja na Tua presença, Senhor Deus. O Senhor conhece todas as famílias, Senhor Deus. O Senhor sabe que cada família está passando, Senhor Deus. Pai querido, eu quero clamar, Senhor Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor Deus, a presença do Teu doce Espírito, Senhor Deus, sobre a Tua igreja, Senhor Deus, sobre cada família, Senhor Deus, que faz parte da Igreja Batista Palavra Viva, Pai, sobre cada pessoa agregada a esta igreja, Senhor Deus. Pai amado, que a Tua mão, que a Tua graça esteja resplandecendo sobre o Teu povo, Pai. Que nós estejamos na Tua presença e na Tua dependência, Senhor Deus. Com a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Toma os meus irmãos em Tuas mãos, Senhor Deus. Continua, Senhor Deus, conduzindo, Senhor Deus, em cada passo, em cada atitude, Senhor Deus. Toma, Senhor Deus, a nossa cidade em Tuas mãos, Senhor Deus. Toma o nosso estado, Senhor Deus. Toma o nosso país. Toma, Senhor Deus, o mundo em Tuas mãos, Pai querido. Pai amado, tem misericórdia, Senhor Deus, da humanidade, Pai amado. Pai querido, traz quebrantamento, Senhor Deus, traz um espírito de humildade, Senhor Deus. Que este povo possa ver, Senhor Deus, e temer, Senhor Deus, a Tua santa presença, Pai. E que ela esteja se manifestando, Senhor Deus, de uma maneira mais clara e mais intensa, Senhor Deus. Para que somente o Teu nome, Senhor Deus, seja honrado e glorificado. Assim nós humildemente oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus continue abençoando, que Deus continue guardando,
e que amanhã seja um dia de vitórias, um dia de bênção sobre a sua vida e sobre a sua família. Semana que vem temos mais uma participante aí para participar aí da live da segunda-feira, né? Ontem ela assistiu, estava bem empolgada, hoje já participou e acredito que criou coragem para estar deixando mais belo, como já foi ontem, né? Esse período na segunda de louvor, que é tão bom, é tão importante. Meus irmãos, Deus a abençoe, um forte abraço, fiquem com Deus. Até breve. Amém. Amém, irmãos. Boa noite. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Durmam na paz. Amém. Deus abençoe. Como... Encerrar vídeo.